Olá pessoal do segundo ano, como estão todos? Espero que bem, espero que estejam todos com saúde e passando bem aí pela nossa fase de distanciamento social, de pandemia. Pessoal, hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre o que a gente falou nesse bimestre, que basicamente foi a respeito da cultura de massa. Então, nós vimos como a cultura de massa ela impacta de forma muito forte o nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas decisões e as nossas escolhas. Cultura de massa é uma coisa que passa despercebida pela nossa vida, pelo nosso dia a dia. Ela acaba se tornando uma coisa natural. Ela entra pela televisão, pelo rádio e hoje principalmente pela internet. Ela não bate na porta, ela simplesmente chega, se apropria de coisas da cultura tradicional, cria novas necessidades que muitas vezes nós não temos, com o intuito básico de vender alguma coisa, de divulgar alguma coisa, de criar uma tendência que vai gerar o consumismo sempre, tá? Cultura de massa, ela foi utilizada lá atrás, na época do governo nazista na Alemanha, como forma de manobra mesmo, de criar na população daquele país na época um sentimento de nacionalismo muito grande. Vocês veem que ali não estava vendendo produto, estava vendendo ideia, vendendo ideologia, né? E isso também é fruto da cultura de massa, da comunicação de massa. Vender algo não significa necessariamente um produto, uma coisa palpável, um jeans, um celular, um carro, enfim. Muitas vezes é só a ideia. É a ideia, é o conceito de alguma coisa, é um modo de pensar, é um modo de ver. Então eu sempre falo para vocês que a gente precisa olhar criticamente, desenvolver o raciocínio, parar para pensar, parar para avaliar as coisas, porque muito daquilo que a gente vive no dia a dia é fruto da comunicação de massa e da cultura de massa, tá? Principalmente vocês que são jovens, estão mais suscetíveis, são mais sensíveis a esse apelo, não é? Então, nesse semestre, a gente viu basicamente esse conteúdo. E para a sociologia é um conteúdo muito caro. Muito caro no sentido de precisar ser estudado, precisar ser debatido, porque ele gera fatores que muitas vezes corrompem, destroem valores que são muito fortes na sociedade, né? E não é uma coisa natural, é uma coisa fabricada. Então a gente precisa estudar bem. Eu gostaria que vocês olhassem as aulas, desde a primeira aula que a gente teve a respeito disso, olhassem os exercícios, tá bom? Para que a gente se prepare para o próximo bimestre bem, né? Com o conteúdo bem fresco e bem entendido por vocês, né? Que vocês reflitam. Vocês devem ter visto que em todas as questões que eu coloquei nos trabalhos, todas as tarefas, as perguntas, os questionamentos eram para trazer em vocês o raciocínio crítico e o pensamento, será que é isso mesmo? Será que eu estou sendo manobrado? Será que tudo que acontece à minha volta, ou grande parte do que acontece à minha volta, é fruto da comunicação de massa e da cultura de massa? Então a nossa ideia, a princípio, é não só fazer com que vocês entendam o conteúdo,
e aprendam sobre a nossa matéria, mas desenvolver um raciocínio e desenvolver uma capacidade de analisar criticamente o mundo em que a gente vive, a sociedade que a gente vive, que vocês vão levar para o resto da vida e para outras áreas do conhecimento também, né? Porque se a gente tem ali as matérias que são exatas, né? Matemática, física, química, em que 2 mais 2 sempre vai dar 4 e não muda, não tem como mudar porque são exatas. Na área das ciências humanas, e aí a gente engloba a história, engloba a geografia, a coisa é muito dinâmica. A história do mundo, depois da gripe espanhola 1918, mudou muito. Como mudou muito depois das grandes guerras. E agora também vai mudar por conta dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, é sempre importante que a gente tenha a capacidade de olhar criticamente ao nosso redor e ver como a coisa funciona, entender como o mundo funciona. Não é? Olha, hoje mesmo, mais cedo, eu estava assistindo o jornal e estava uma discussão lá a respeito do uso da cloroquina, né? Poxa, durante um tempo aí, logo atrás, no começo da pandemia, se falou muito a respeito do uso dessa substância, desse remédio no controle da doença, sem ter tanta base científica para justificar o que se falava, não é? Isso não é comunicação de massa? Isso não é manobra? Vamos pensar, vamos raciocinar. E aí agora estão falando, hoje disseram que foi divulgado um estudo aí validado por vários hospitais de renome, tudo, uma coisa de peso, uma coisa exata, dizendo que esse medicamento ele não funciona como se ventilou, como se divulgou anteriormente. Quer dizer, a gente é manobrado mesmo, a gente tem essa porta aberta para que a informação entre, e se a gente não tiver a capacidade crítica de analisar a informação que chega para a gente, o que vai acontecer? Muita gente saiu que nem louco aí querendo comprar esse remédio no começo da pandemia. Eu lembro que faltou em várias farmácias e não tinha mais para vender porque todo mundo aí, um monte de gente entrou no desespero, no pânico, entrou em estado de pânico total e por conta da gravidade da doença, e vamos comprar cloroquina, e hoje se sabe, por conta desse estudo, que não é assim. Ela não funciona como foi divulgado, ela não é milagrosa, mas a informação chegou na época, aí um pouco atrás, de que era assim que funcionava. Quer dizer, se a gente não tem o filtro, se a gente não tem a capacidade crítica de analisar, a gente toma decisões que muitas vezes vão comprometer aí o futuro. Então, a sociologia ela pede muito isso para vocês, né? Que vocês parem, que vocês analisem os dados, que vocês olhem as alternativas, vejam as fontes, vejam as referências para saber se aquilo é de fato verdadeiro ou não, se aquilo é fruto da comunicação de massa, da mídia de massa, me trazendo algo que não é verdade, e no que tange, no que diz respeito à cultura de massa, mais ainda, né? Porque muitas informações elas são passageiras, elas entram e do mesmo modo que elas entram, elas saem e a gente não dá muita importância ou até fica ali meio será que é, será que não é, mas segura o ímpeto.
Agora, a cultura de massa não. A cultura de massa, ela vem, ela bombardeia, ela fica, ela de várias formas, de todo jeito que é possível, ela tá ali tentando te fazer, né, querer aquilo, mudar para aquilo, ser daquele jeito. Então a gente precisa analisar isso criticamente, tá bom? Vamos dar uma olhada lá nos nossos exercícios anteriores, vamos olhar os nossos escritos, o caderno do aluno, tá bom, gente? E a minha intenção é na próxima semana passar uma avaliação para vocês. Então a gente vai fazer um questionário, tá? Vai ser um questionário com questões não muito longas, tanto de múltipla escolha como dissertativa. Porque não adianta nada eu pedir para vocês analisarem criticamente e desenvolverem um raciocínio que vai permitir para vocês ver com outros olhos aquilo que vocês recebem e não querer que vocês debatam isso. É super importante o debate, tá bom? Então eu vou colocar essa avaliação para vocês com questões de múltipla escolha, mas também com questões dissertativas, tá bom? Gente, qualquer dúvida chama o professor, ou pelo Classroom, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, como vocês acharem melhor. Eu estou sempre à disposição, tá bom? Qualquer dúvida é só dar um alô. Até mais, gente!